Esse ano, 2014, agora, muita gente trocou de carro, né? Qual vai ser o próximo carro trocado? Seu, Marina? Teu, Marina? Você já está todo saliente com seu apartamento novo, cara. Pastor Salão está precisando de um carro novo também, gente. Bateram no carro dele, já arrumou? Tem às vezes acidente que é benção, tem outros acidentes que é prova, né? O meu acidente foi uma benção, né? Eu perdi o carro inteirinho, a gente pagou o imposto que a gente tinha que pagar, fez um monte de coisa com o dinheiro, né? Graças a Deus. Amém? Essa semana normal, né? Segunda-feira, estudo lá. Amém? Já estamos chegando ao final, na terça-feira. Vai ser lá na Josi, lá em Everett. Amém? E faltam 3 lições sobre batalha espiritual. Nós vamos estar depois compartilhando sobre a mente de Cristo. Né? Quinta-feira tivemos um bom momento lá na casa da Tânia e da Thaís e Alenilson. Foi bom, né? Fizemos um breve estudo sobre batismo, né? Foi muito gostoso, né, Cláudio? Foi muito gostoso. E sexta-feira está havendo uma mudança aí, né? Mas eu quero ver o que o pessoal da sexta-feira, que classe que eles vão estar se encaixando, né? Eu aprendi uma vez, muito tempo atrás, com um pastor, algo que eu quero dividir com vocês. Ele falava que era uma estrutura muito grande da igreja. Ele falava que todo líder, ele queria que, pelo menos, ele fazia questão de participar de 2 cultos pela semana. Lógico que havia os treinamentos, havia o seminário, havia as classes de música, todas as coisas, toda a igreja era envolvida com isso. Era o trabalho deles no dia a dia. Mas havia 2 reuniões que ele falava que ele sempre queria que eles participassem. Uma como Marta, outra como Maria. Uma trabalhando e a outra sentada, escutando. Nós vemos que a maioria das pessoas que se envolvem aqui, tanto no louvor, nas classes, eles estão mais trabalhando do que sentando muitas das vezes para ouvir. Então, que você que é líder, você possa se programar 2014, para um dia você estar, 2015, para que você possa, obrigado, pastor, sempre atenta, né? Para que você possa se programar. Um dia você está participando de uma reunião, onde você vai estar recebendo. Eu sei que você tem a sua devocional, eu sei que você tem a sua oração, e eu quero crer que você ora em casa, realmente, mas que você possa ter uma reunião, onde você vai estar recebendo, e outra reunião, onde você vai estar trabalhando. Então, é um desafio para a liderança de 2015, que você não fique isento. Eu não creio, sinceramente, me desculpe, mas que um domingo pela manhã possa ser o suficiente para tudo aquilo que Deus tem nos chamado para ser e fazer. Eu acredito que em 2014, 2013, o teu empenho em aprender a palavra, em se dedicar a cada estrutura que nós disponibilizamos, eu acho que isso fez diferença naqueles que agarraram realmente e que têm seguido em frente. A gente vê isso claramente na vida de cada um. A gente vê que realmente Deus tem falado no nosso coração e tem nos ensinado. Tem sido um bom momento. E eu creio que a gente tem assim desfrutado. Não só da comunhão do relacionamento, mas também do ensino da palavra. Amém? Então, um desafio para você. Nós temos segunda, temos terça, temos quinta. Você pode escolher um desses 3 dias. E quarta-feira, oração. Para pastor Edson, pastor Eneida. Talvez seja sincera Jamile. Talvez algumas das pessoas que moram mais distantes da nossa igreja. E eles estão aqui. Pastor, eu trabalho. Eles também trabalham. Nós também trabalhamos. Né? Então, que você possa também se esforçar, né? Para estarmos aqui. Eu creio que a oração nesse lugar tem feito muita diferença. Nós temos recebido bastante testemunho. E foi como a Roberta uma vez colocou, né? Aqui são os escudeiros, né? São aqueles que estão diante de Deus, a favor da igreja, a favor da sua família. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 1, de número 11. Ou não, 18, desculpa. João 18, de 1 a 9. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado
a corte e os guardas da parte, os principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, achotes e armas. Jesus, sabendo tudo o que iria acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, respondeu ele. Sou eu, disse Jesus. E Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Verso 11. 11. Vai ser o 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha dele. Acho que ele queria cortar o pescoço do cara, acho que ele era ruim de mira, né? Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Verso 12. Assim o destacamento de soldados, com seu comandante, os guardas de Deus, prenderam Jesus e amarraram. Verso 21. Por que me interrogas? Pergunta aos que o ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Próximo verso, capítulo 21, verso 15 ao 19. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Disse ele, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Jesus teria perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Amém? Senhor, nos dá graça mais uma vez, Senhor. Fala ao nosso coração, nos ajude, Deus, a transmitir, Senhor, a tua palavra, que possamos sair daqui edificados e abençoados, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu estava... Os três teólogos estão ali discutindo ali, alguma coisa assim profunda, transcendente, metafísica. Posso continuar, pastor? Só eu para fazer isso com você, ninguém mais tem coragem, né? Ele está assim, rubro, rosinha. Eu estava pensando sobre essa questão de Jesus falar, sou eu. Quem é Jesus para você, querido? Eu vejo que hoje muitas pessoas elas estão enfrentando uma crise de identidade. Muitas das vezes ela se diz cristão, mas quando muitas vezes é pedido a ela provas da sua fé, ela esquece um pouco do que ela é realmente. E muitas das vezes fala de uma forma muito natural. Eu me lembro do testemunho de uma moça que trabalhava de caixa num supermercado, e alguém chegou para ela e falou, o que você trabalha aqui? Ela falou, eu sou serva de Jesus Cristo e trabalho disfarçado de caixeira. O chamado maior para ela era ser uma mulher de Deus. Onde que está o nosso chamado maior? O quanto que, da verdade que Deus tem ministrado ao nosso coração, nós temos expressado onde nós trabalhamos, onde nós estamos. Sexta-feira, mais uma vez, eu e Gisele tivemos... Foi quanto tempo mais ou menos que a gente gastou? Conversando com a Cristo. Ai, meu Deus. Mais ou menos uma hora, né? Você sabe o que é uma hora de trabalho dentro de uma casa? Você sabe disso. E ficamos lá, compartilhando coisas do reino, compartilhando as coisas da igreja, elucidando vida, dando testemunho. E ficou a Gisele de um lado e do outro, ela conversando, e ali, por cerca de uma hora. Eu creio que Deus te chamou para você ser testemunho dele. Para mim não existe separação entre ser pastor na igreja e estar limpando uma casa, estar fazendo qualquer outro trabalho. Eu sou um só.
Eu não tenho dois chamados, eu tenho um chamado. Agora, a questão de trabalhar fora é suprimento que nós precisamos para a nossa casa. Mas nós estamos ali para testemunhar do Senhor Jesus. Quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo que a preocupação foi tão grande do Espírito Santo de compor quem era Jesus. Quantos são os evangelhos? Quais são eles? Os estudiosos da Bíblia, os escritores, eles dizem que Mateus foi escrito para enfatizar as profecias sobre Jesus e transmiti-la aos judeus. Jesus, o Messias prometido. Então ele estava escrevendo ali para que os judeus pudessem entender o chamado de Jesus. Marcos, provavelmente, se diz que é o mais antigo dos livros, coloca ênfase sobre as ações de Jesus. Provavelmente o seu público-alvo teria sido os romanos. Isso são os estudiosos colocam dessa forma. Lucas, foi escrito para os não-judeus, os gentios, e sublinha a divina misericórdia de Deus. Então apresenta muita salvação trazida por Cristo, especialmente para aqueles excluídos lá dos templos. Agora, João, eu sou apaixonado por João. Parece que cada um ali escreveu visando um pouco. Mas parece que João deu um salto. Sentou lá do lado do Senhor e falou assim, Senhor, fala para mim escrever. Parece que ele olha de cima, não mais de baixo. Ele está olhando de cima de quem é Jesus e não mais da necessidade das pessoas. Hoje se prega mais sobre a necessidade das pessoas do que realmente do coração de Deus. Daquilo que Deus quer, daquilo que Deus quer fazer. Deus tem tantos planos. Deus tem tanta coisa que Ele quer fazer através da sua vida. Mas muitas das vezes o Evangelho pregar está sobre a sua necessidade. O que você precisa? E dificilmente nós paramos para pensar. Qual é a necessidade do Pai? O que Deus está preparando para você? Qual a expectativa de Deus no seu ministério? Dá uma sacudida no teu irmão, não sei se ele está meditando no que eu falei, ou se ele já dormiu. Diz que esse evangelho foi escrito quase 100 anos depois de Jesus. E ele não repete muitas coisas já conhecidas pelos cristãos, lá pelos outros evangelhos. Agora, essa relação que Mateus, João, Lucas, todos eles, diz que eles todos eram discípulos de Jesus, todos eles estavam em volta de Jesus. Nós vemos Paulo escrevendo no Atos dos Apóstolos. Que preciosidade nos foi dado, foi colocada para a gente. Então, cada um deles tinha um objetivo de apresentar Jesus para que as pessoas pudessem entender realmente quem é Jesus. Mais de 2.000 anos, quase 2.000 anos, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, I don't know. As pessoas ainda têm dúvida quando vão falar desse Jesus. Muitas das vezes nós falamos de Jesus que nós lemos num livro, que escutamos no testemunho, mas quantos que estamos falando daquele Jesus que tem ministrado ao nosso coração? Que tem revelado a sua graça, o seu amor. A pergunta nessa manhã é realmente, quem é Jesus? Quem sou eu? Qual a minha relação com esse eu sou? Nós lemos aqui em João, nesse capítulo 18, do verso 1 até o 11, sobre quem é Jesus. Quando eu estava vendo primeiro João, encontrei tanta coisa que fala sobre Jesus. Só no capítulo 1, há tanta explicação. E eu fiquei bem surpreso ao ver que havia 12 expressões, pelo menos, falando quem era Jesus. Deixa eu ler rapidamente para vocês. João 1 a 12 diz que ele era o verbo que estava com Deus no princípio. João 1,3 diz que ele é aquele por quem tudo foi feito. João 1, de 4 a 5 e de 7 a 9 diz que ele é a luz que brilha nas trevas. Diz que 1,14 diz que ele era a glória que se manifestou, a glória do Pai. 1,14 ainda diz que ele era cheio de graça e de verdade. 1,29 e 1,36 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1,34, 1,49 diz que ele é o Filho de Deus. João 1,41 diz que ele é o Messias, o Cristo. Ele é bom. João 1,45 diz que aquele que Moisés e os profetas escreveram sobre ele. João 1,49 diz que ele é o rei de Israel. João 1,51 diz lá que ele é o filho do homem. Quem é Jesus? Eu li rapidamente para você, e você agora vai ter que ler em casa o capítulo 1, todinho, né? Eu duvido muito que você acompanhou todas as coisas que eu falei.
Mas eu tenho certeza que está gravado, você vai chamar a tua atenção essas coisas que eu te falei. Então diz que são 12 que ali a caneta do apóstolo escreveu sobre Jesus. Agora, quem foi que Jesus falou que ele é? Estão preparados para a lista? João 6,35 diz, eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Aí isso está relacionado também a João 48:51. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12, vocês não vão conseguir acompanhar não. João 10:7 diz que ele era a porta das ovelhas. João 10:11, 10:14 diz que ele era o bom pastor e que o bom pastor dava vida pelas ovelhas. João 11:25 diz que ele era a ressurreição e a vida, que quem cresce nele viveria, ainda que morresse. João 14:6 Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lendo lá, né? João 15:1 e João 15:5 diz que ele é a videira e o meu pai é o agricultor. Eu sou. É o que Jesus está dizendo. Aí teve uma que complicou. João 8:58. Eu vou precisar. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, ele é. O eu sou. O grande eu sou. Qual foi a revelação que Moisés teve naquele monte quando Deus que falou, vai lá e fala com o faraó. Senhor, mas eu não sei qual é o teu nome. O que eu vou dizer para eles? O que ele falou? Eu sou o grande, eu sou. Lembra no texto que eu li com vocês, quando chegaram lá para prender Jesus? E falou, a quem vós buscais? Jesus de Nazaré. O que Jesus falou? Sou eu. Eu sou. O que aconteceu com eles? Caíram para trás. Será que nós conseguimos entender qual é o poder de Jesus? Será que Jesus mudou? Será que o tempo fez com que Jesus mudasse? E agora ele não é mais aquele o eu sou? Será que nós estamos por nós mesmos? Será que nós estamos assim e temos que viver o dia a dia, day by day, e isso é tudo? Será que nós não estamos perdendo a grande oportunidade de falar o eu sou, ele está comigo? Diante de uma porta fechada, diante de uma situação difícil, você ousar confiar de que Jesus continua sendo o mesmo. O que eu estou ministrando no seu coração nessa manhã, pare de depender de você mesmo. É lógico que você tem responsabilidades, mas Jesus quer abrir portas para você. Olha a tua luta, olha o teu esforço. E as tuas frustrações vai mais por causa do teu esforço. Quando você não consegue chegar lá, quando você não consegue ver acontecer. Eu quero te dar uma notícia, querido. Você está lutando sozinho. Você está tentando fazer na sua força. Permita que o grande eu sou se manifeste. Lançai fora toda a vossa ansiedade, porque diz que o eu sou vai cuidar de vocês. Nós oramos e saímos para resolver os nossos pepinos, nossas dificuldades. Vocês poderiam ter esse apartamento que vocês estão entrando? Você que conhece a estrutura desse, acha que era possível? Se não fosse uma intervenção, quem Deus usou? Deus usou o Scott. Sabe o que o Scott viu? Ele olhou e percebeu ao seu redor. Ele viu possibilidades. Ele creu que poderia acontecer. E se abriram as portas que precisavam ser abertas. Quantas vezes nós estamos na nossa força? Às vezes uma porta que se fecha, aí Deus abre outra. Eu sou. Ele fala que ele era antes de Abraão. Que ousadia! Imagina falar isso para um povo religioso. Ô, meu irmão, minha irmã.
Eu não admiro nada que os judeus tentaram apedrejar Jesus. Ele estava reivindicando para si mesmo a divindade de si mesmo. Ele estava reivindicando ser igual a Deus. Ele estava afirmando ser parte do eterno Deus. Ah, quantas vezes nós estamos vivendo a nossa teoria, a nossa teologia. Ontem eu estava brigando com o Salom, vocês sabem que eu brigo quase sempre com ele, né? Mas irmão briga mesmo, gente. Né? Irmão briga mesmo. Não tem jeito. Né? Gente, olha, o meu irmão, quando era pequeno, lógico que eu não cresci muito, tentou fazer isso, a mesma coisa que ele falou que ele tem vontade. Por 2 vezes. Você acredita? Você sabe o que é uma enxada, não sabe? Você sabe, Scott, o que é uma enxada? Aquele instrumento de agricultura, sabe, Jennifer? Uma enxada. Aquele instrumento de agricultura, sabe, Marilena? Que usa na agricultura. Como é que é o nome em inglês? Como é que é o nome, Scott? Yes, thank you. Então, ele pegou uma daquela e me acertou na cabeça. Aqui assim. O meu irmão tentou me matar. Só irmão que faz isso, gente. A segunda vez, gente, eu saí correndo, que eu era de paz, eu não queria confusão. Entende? Não, sério. Eu fui transformado. Gente, eu pegava, eu sou formado em química, né? Sou graduado em química. Então eu pegava, você lembra aquela penicilina no Brasil? Aqueles vidrinhos? Eu pegava aqueles vidrinhos quando eu passava no hospital, tinha uma farmácia lá, naquela época não tinha tantos cuidados quanto se tem hoje, e jogavam fora ali. A gente, criança, ela pegava tudo para brincar. E nunca ficamos doentes. Andávamos descalços, nunca tivemos problema. Aí, eu tirava lavava aquilo, aí pegava a folha, pegava a flor, fazia um monte de coisa de cor diferente, ficava já lá misturando lá as químicas lá, né? Ele chegou e chutou tudo, né? Normalmente eu brincava sozinho. Aí eu dei um tapa nele, acertou na barriga dele, e eu saí fora, né? Ele catou uma garrafa grande que estava lá, que era de água, e a garrafa veio e pum! Eu entro em casa banhado de sangue. É verdade o que ele falou. Só irmão. Aí eu brigo com o Salão e falo, cara, é lógico que eu não acho que ele é religioso. Eu falo, você tem a sua religião, a sua teologia. Olha, assim, ele fica assim. A Gisele fala de vez em quando, eu não sei como que vocês podem discutir tanto e continuar sendo amigo. Sabe o que nos une? O amor que a gente tem um pelo outro. Se eu tivesse tão unido com o Salomão por causa das ideias dele, a gente não ia conseguir dar certo. Eu penso diferente dele. Ele fala, você me assusta com seus pensamentos. Mas é verdade. Quantas vezes nós estamos assustados com o pensamento da esposa? E a gente continua casado. Meu irmão, ruim com ela, pior sem ela. É. Fica assim, ó. Mas nós estamos vivendo uma vida, querido, independente do grande eu sou. O quanto você quer que Deus participe da tua vida, dos teus negócios, dos seus relacionamentos, do seu chamado ministerial. Quantas vezes eu escuto, né? Esse dia eu estava querendo colocar o Marconi para dançar, ele falou, não, pastor, isso eu não faço não. Na hora que o Espírito Santo pegar ele, vamos dizer essa expressão, ele vai sair dançando de lá até aqui na frente. Vai ser igual aqueles africanos. Você crê nisso, Dória? Vamos pegar da unção que está no Dória e fazer assim. Lembra o que Moisés, o que Deus fez? Diz que pegou da unção de Moisés e dividiu sobre 70. Deus faz isso, querido. O grande eu sou. Deus tem um projeto para você. Talvez você não acertou todas as coisas da sua vida, querido. Mas Deus tem um projeto. Deus tem um plano.
Deus tem uma expectativa. E você fica relutando com os planos de Deus. Quanto tempo, querido, levou para a igreja entender muita coisa? Quanto tempo levou Israel? Acho que hoje Israel ainda não entendeu o projeto de Deus. Deus falou: olha, Israel, eu quero que vocês sejam uma bênção para todas as nações. Esse é o projeto que foi dado para Abraão, para essa nação. Mas eles queriam transformar as nações em judeu para poder ter a bênção de Deus. A igreja não está muito diferente disso. A igreja quer que você pense como eles pensam, dentro da caixinha deles, para que eles possam ter a bênção de Deus. Às vezes, quando você ouve um testemunho de uma pessoa que não professa a mesma fé que você, a pessoa vem contar para você: olha, Deus fez isso na minha vida. Deus está muito longe disso aí. Você perdeu a oportunidade de que o nome de Deus seja glorificado e exaltado, querido. Quantas vezes nós estamos fechando e colocando Deus dentro da nossa caixinha de entendimento? Sabe por que eu penso que um dos mandamentos que Deus falou ali com Moisés, falou: não farás para ti imagem de escultura. Não, você não vai tentar me reproduzir de forma alguma. Se Deus não tivesse falado nisso, você já teria lá no teu altar lá um Deus de acordo com o que está na tua cabeça. Será que Deus é só isso que você pensa? Ah, Jesus falou que Ele era tanta coisa, querido. Dentro desse contexto, eu gostaria muito que você pudesse considerar, querido, aquilo que eu fiz na primeira leitura lá de João 18. Jesus foi lá para o Monte das Oliveiras. Diz que Judas conhecia aquele lugar. Era um lugar onde que Jesus tinha se reunido com eles muitas vezes. E Judas vai guiando aquele destacamento de soldados. Eles eram funcionários do templo, do principal sacerdote. Diz que eles estavam carregando tochas, lanternas e armas. E Jesus, sabendo o que ia lhe acontecer, chega para eles e pergunta: quem é que vocês querem? E eles respondem: Jesus de Nazaré. Aí ele ouve a resposta de Jesus: sou eu. Ele poderia ter dito tanta coisa. Isso é comigo? Estou aqui. Ele poderia ter, bem, carinho, estou aqui. Eu fico pensando para o americano, às vezes, entender as nossas linguagens, né? E o cara olha aqui mesmo. Popopó, popó. Onde você mora? Belzonte. Belzonte. Aí Cisneiro fala assim também? Não. Fala pior, né? Jesus poderia falar: olha, vocês acabaram de encontrá-lo. Mas Jesus usa essa expressão que fala: eu sou. Ou seja, ele era o que Deus dizia que ele era. Ao dizer essas palavras, o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava confirmando a identidade dele. De que ele era o enviado de Deus. Que ele era como Deus. Que ele era realmente aquilo que a palavra de Deus dizia. Eu sou. Sou eu mesmo. Essas palavrinhas, querido, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, parecem tão simples. Mas quando nós começamos a analisar essa palavra, é uma declaração muito forte. Como a declaração de Bartimeu, que comprometia ele totalmente. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que dizia aquilo ali? Que era um rei. Que era descendente de um rei. O que Roma estava querendo destruir? Aquele que dizia que iria substituir o rei deles. Bartimeu não pensou duas vezes em se comprometer com aquilo que realmente Jesus é. Quantas vezes nós estamos nos esquivando diante de multidões, querido? E dizer o que nós somos. Se Ele habita em mim, eu sou como Ele é. Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida extremamente natural, descartando totalmente a possibilidade do grande eu sou.
E nós choramos, e nós padecemos, e nós sofremos, e nós falamos, eu vou desistir, ó vida, ó azar. Eu amo aquele cartoon, né? A hienazinha estava sempre, ó vida, ó azar. Com muito carinho, com muito amor, sem muita gozação, fala assim, você não é uma hiena, meu irmão. Você é filho do leão da tribo de Judá, o rei dos reis, senhor dos senhores. E é interessante que aquele desenho, né, significa, é o leão, né? E a hienazinha, né? Onde que eu estava? Obrigado, pastor, mas isso aí foi só um... Jesus, ele está no controle. Ele vai para frente dos discípulos e fala. Pedro tenta resolver a solução. Tenta resolver o problema ali, tira da sua espada, erra o pescoço do cara ou a cabeça do cara, acerta a sua orelha. Ruim de mira esse cara. Provavelmente. Você me lembrou uma pessoa que está muito na televisão agora. Ai, ai. A cabeça é pequena e a orelha é maior. Tem feito um monte de besteira nessa nação. Ele fala que se eles caem no chão quando ele identifica que o eu sou, Jesus tem que permitir. Eu não falei nada, gente. É ela que está falando. Jesus, ele precisa permitir. Ela está morrendo de rir aqui. Ó. Jesus, ele tem que permitir que ele seja preso. Quantas vezes, querido? Me lembro, meu irmão, uma vez ele virou e falou assim, se Jesus vier, quando Jesus vier, eles vão matá-lo novamente. Falei, não, eles não vão matar. A primeira vez que ele veio como cordeiro. Quando ele vier, ele vai vir como Senhor, como Rei dos Reis. Não me interessa o que você pensa, querido, mas que o meu Jesus, ele está ressuscitado, está vivo e reina sobre todas as coisas. Eu não confio em mim, mas nele eu confio totalmente. E com essas 3 palavrinhas diz que Jesus se entregou para o julgamento ali de Deus e os homens. Sou eu. Agora eu quero passar para uma outra pessoa que estava ali presente toda a vida de Jesus. Pedro. Quem era Pedro? Eu li o texto com vocês e a gente conhece a escritura quando Jesus, ele está ali perguntando, quem diz a multidão que eu sou? Tu é o profeta, tu é isso, tu é aquilo. Né? Mas vocês, o que vocês me dizem que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus fala com ele? Pedro, não foi carne nem sangue. Não foi a engenhosidade das suas muitas letras que chegou a essa conclusão. Mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. Quem sabe você está precisando de uma revelação de quem é Jesus, querido? Quem sabe você está aí pensando que o evangelho não funciona totalmente como esse pastor está pregando essa manhã? Quem sabe você está precisando conhecer esse grande eu sou? Ter a revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que nós temos a resposta a essa pergunta de forma correta? Quem é Jesus? Será que nós temos a resposta correta para dizer quem é Pedro? Para que a gente possa responder essa pergunta sobre Pedro, lá em capítulo 13, verso 37, coloca para mim aí, Asaf, João. Acho que quase todos os textos que eu vou usar nessa manhã estão em João. Disse-lhe Pedro, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei. Quantos deram a sua vida para Jesus? Ninguém? Ai, que pena. Quantos deram a vida para Jesus? Meio atrasado, mas valeu. Tá bom. Então vamos ficar atentos agora. Estou olhando todos vocês.
Eu vou perguntar, quem é que não deu a vida para Jesus aqui? Ok. O resto então tudo deu. Então, eu não vou ficar surpreso quando Pedro está escutando aquele diálogo com aqueles soldados, e eles perguntam quem é Jesus, e Jesus fala quem ele era. O que Pedro faz? Imediatamente diz que ele saca a espada e fere o servo do sumo sacerdote lá. O que ele tinha falado para Jesus? Por ti eu dou a minha vida. Ele estava simplesmente sendo corajoso e determinado, decidido realmente ser o braço forte de Jesus. E a única coisa que era necessária ali era ele se manifestar e ter coragem para ir até os confins da terra. Ele é discípulo de Jesus. Eu creio que Pedro era um dos caras que realmente, separado por Deus, para a glória de Deus e para o reino de Jesus. Aí nós encontramos, quando Jesus é levado preso, encontramos esse Pedro seguindo Jesus para ser levado cativo. E enquanto Jesus está lá diante do tribunal, Pedro enfrenta o seu próprio julgamento e o seu próprio tribunal. Um pequeno julgamento naquele que falou que daria a vida por Jesus. Pedro é perguntado, você não é um dos discípulos? Você não é um dos que seguia Jesus? E Pedro respondeu, eu não sou. João 18:17 diz isso. Depois de 18:25 é perguntado novamente para ele. Ele diz, não sou eu não. Estão me confundindo. É outro cara aí. Na verdade, 3 vezes Pedro, ele se recusa a se identificar ser um seguidor de Jesus. Queria que você pensasse um pouco sobre isso, querido. Quando as pessoas nos perguntam quem nós somos, será que nós estamos falando, eu sou servo do Deus Altíssimo? Eu sou um discípulo de Cristo? Eu sou realmente quem eu digo que eu sou quando eu estou dentro da igreja? Pedro ali diante daquela multidão, ele faz essa resposta. Sou eu não. Enquanto Jesus declara a identidade dele, eu sou, está ali o discípulo que prometeu segui-lo, defendê-lo, dizendo, não sou eu não. Acho que naquele momento ali, Pedro perde as suas ilusões sobre si mesmo. Sua fé e seu lugar no reino. Quantas vezes o dia mau, a situação que você perdeu o controle, não aconteceu como você queria. Você tem a habilidade para fazer, você tem a capacidade para fazer, mas simplesmente não deu certo. E você se sente frustrado, você se sente um infeliz, o pior dos homens, o pior das mulheres. Mas simplesmente Deus está querendo te ensinar um caminho da dependência da graça, do amor e do poder do grande eu sou. Quantas vezes eu estou tentando fazer na minha força, arrancar da minha espada e resolver o problema. Aí Deus permite que Pedro passe por uma situação onde fica caracterizado que ele não era bem aquilo que ele dizia que ser, mas ele precisava realmente da graça e do poder de Deus. Nós encontramos um Pedro agora diante lá dos homens, lá em Atos, depois de receber a unção e o poder do Espírito. E eles falando quem são esses homens, são homens iletrados. E ele com toda a ousadia, importa-me mais obedecer a Deus do que aos homens. E ele já cheio de ousadia, sabendo agora quem realmente ele era. Pedro perdeu talvez a primeira batalha ali, o primeiro julgamento dele. Até que Jesus chega para ele e fala, Pedro, me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, me amas? E disse que o coração deles foi magoado, foi quebrantado. E ele pôde entender que ele só poderia amar se fosse na força e na dependência daquele que falava com ele. E Jesus deu a ele uma grande comissão. Cuida das minhas ovelhas. Quantas vezes nós temos ilusões sobre nós mesmos? Falamos de uma fé que não está tão dentro de nós. Mas aí vem a dificuldade, vem o problema, para quê? Para que a gente cresça em confiança
no grande eu sou? Quantas vezes nos frustramos quando falamos, quando escrevemos? O desprezo que tem das coisas valiosas que Deus às vezes nos dá. E a tua experiência pessoal com Ele, como Pedro ali naquele momento ali, teve ali, Jesus falou, tu me amas? Quantas vezes o nosso relacionamento está mais com os nossos fracassos do que aquele que diz que eu sou? E nós começamos a colocar a nossa vida dentro da nossa ótica de fracasso, de desconfiança. Ah, pastor, o senhor não entende, um dia um pastor veio e me deu um beliscão, e até hoje eu sinto a dor. Oh, meu irmão, quantas vezes as nossas dores estão moldando a nossa fé, e a gente já esqueceu aquilo que Jesus é. Estamos querendo simplesmente extravasar as nossas dores, as nossas frustrações, onde eu não consegui chegar. Aí estou vendo essa altura, esse campeonato está falando, ô pastor, você está falando comigo. Não, estou falando para as cadeiras. Você já parou para pensar? Você coloca agora, cerca de 2000 anos atrás, no lugar de Pedro. Você que se dispersou todo mundo, ele está sozinho diante agora daquele povo ali que estava doidinho para passar a naife no pescoço de Jesus. E ele é inquirido. Você é um deles? Eu creio que é a mesma coisa que está acontecendo. O Salom ontem me deu uma notícia que incendiaram lá no Níger, lá a base lá dos guerreiros de oração, do Alexandre e da esposa. Não machucou ninguém, as crianças do orfanato estão bem, estão seguras na casa de pessoas, eles estão bem também, mas precisam das suas orações. A primeira pessoa que me testemunhou da vida do Alexandre foi o Salom. O Salom foi um dos mentores dele e ainda continua sendo, orientando determinadas coisas para ele. Eu tenho um médio relacionamento com o Alexandre. O Salom tem mais relacionamento com ele. E é um dos ministérios que estão lá fora lá que mais recebe o endosso da assinatura do Salom embaixo. Certo ou não? Então ore por eles. A gente tem feito um trabalho fantástico no Níger. Realmente é essa perseguição que está havendo por causa do Islã. Agora, se você vivesse lá no Paquistão, na China, tantos outros países que nós poderíamos colocar, Mianmar, hoje lá na Nigéria, 58. Talvez na Somália, e que você visse a sua família em volta a esses loucos e perguntasse se você é cristão, o que nós diríamos? E você acredita que eu conheço muita gente que ainda diz que tem problema? Será que nós temos problema realmente? Ou nós estamos esquecendo de quem nós somos? E que nós fomos chamados não para que as circunstâncias determinem as nossas atitudes, mas que a gente, através de um relacionamento íntimo com esse grande eu sou, a gente pode dizer, eu sou, e eu vou em frente, e a minha sorte vai mudar, minha casa vai mudar, meus filhos vão mudar, minha igreja vai mudar. Sou eu que vou mudar a sociedade, não é a sociedade que vai me mudar. É eles que vão ter que se agregar aos meus costumes, não eu me moldar aos costumes deles. Pastor, só está na América. E a América, para mim, é qualquer lugar, igual qualquer lugar do mundo, para você ser um cristão. Talvez ser um cristão aqui, ser um pastor, ser um pregador da palavra aqui, seja mais difícil do que seja lá na África, talvez lá na Índia. A Índia, as pessoas são endemoniadas e adoram os deuses porque não conhecem Jesus. E aqui a igreja está lotada de pessoas que conhecem Jesus e não tomam uma posição por Jesus. Lá eles, quando conhecem a Jesus, não são transformados completamente. Não. Eles dão a vida. Eles não julgam o ser mais importante do que o eu sou. Quantas vezes nós não estamos entendendo quem é Jesus? E olha que a gente reclama um bocado. Um bocado. Não estou querendo te entristecer não, querido. Estou querendo dizer que tem alguém dentro de você, que habita em você, que é o Senhor dos Senhores. O poder do Altíssimo que habita em você, querido.
Quantas vezes nós estamos enfrentando um pecado, uma tentação, um desejo errado, imoralidade sexual, impureza, lascívia, maus desejos. Quantas vezes você tem a oportunidade de cometer um adultério pornográfico, roubar, mentir, se esquivar, tirar proveito de uma situação? Você é um discípulo dele ou não? Quando você tem que medir as suas palavras, quando você tem que perdoar, quando você tem que amar ao invés de odiar. Quem é você? Será que nós vamos responder como Pedro? Não, não sou eu não. Isso aí é para outros discípulos. Eu queria que cada um de nós pudéssemos nos ver como Pedro aqui, querido. Que a gente pudesse perceber a verdade, cada um de nós mesmos. Eu e Salu, nós vivemos discutindo sobre se uma vez salvo, salvo para sempre ou não. Eu falo, Salu, eu confio plenamente no meu Senhor. Eu só não confio em mim. Eu sei que Deus é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu só não acredito que eu sou capaz. Quantas vezes eu erro? Quantas vezes eu falho? Eu sei que Ele é um Deus de amor. Eu sei que a obra dele é perfeita, é completa. Mas quantas pessoas estão pensando e vivendo uma vida? Vai dar tempo ainda. Um dia eu mudo. Um dia eu abandono esse pecado. Um dia. Quem sabe hoje não está sendo pedido para você quem você é? Jesus tinha só uma palavra: eu sou. E nós, o que nós somos? Será que nós estamos respondendo como Pedro? Não, eu não sou. Essa outra passagem que eu li para vocês, de João capítulo 21, ela diz que aqui que Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Quem é o Pedro depois desse encontro com Jesus, lá no mar da costa da Galileia? Jesus pergunta para ele: Simão, filho de João, tu me amas? Tristão, neto do Tristão, tu me amas? Josimar, filho do Josias, tu me amas? Eu não conheço o pai de todos vocês, né? Asaf, filho do Marcos, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Será que Pedro tem plena certeza disso? Será que você tem plena certeza? Sandro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta. Cada vez que Pedro negou Jesus, cada vez Jesus pergunta com ele. E Pedro responde: sim, tu sabes que eu te amo. Acho que naquela última vez, quando chegou na 3ª vez, foi como se Pedro tivesse sido cortado o seu coração. E diz que ele ali magoado, talvez tremou com lágrimas. Talvez a voz dele já não fosse tão confiante ali. Você ouve Jesus fazer a mesma pergunta. Jesus conhece os nossos pecados, querido. Jesus conhece as nossas tentações. Jesus sabe dos nossos atos de negação. Jesus conhece a nossa fragilidade. Jesus conhece a nossa vergonha. Jesus conhece a nossa incapacidade. E Ele te pergunta nessa manhã: você me ama? É nesse momento que Pedro, ele pode desfrutar de toda a graça de Deus. E ele escuta uma palavra poderosa. Jesus vira para ele e fala assim: segue-me. Segue-me. Sabe por quê? Porque você ama Ele. Somente quando nós amamos Ele de todo o nosso ser, todo o nosso coração, querido, nós podemos escutar dele: segue-me. Você quer seguir Jesus? Deixa Ele ser o grande eu sou na sua vida. Vamos abrir mão dos nossos projetos pessoais. Vamos abrir mão dos nossos alvos pessoais.
Talvez hoje você não conseguiu atingir aquilo que você quer, mas você ama Ele. Se você ama Ele, você está falando que ama Ele, você é um seguidor de Jesus, querido. Quem é Pedro depois dessa restauração? Quem é Pedro depois dele ter nascido de novo? Deixa eu ler para você um versículo lá da segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1. Olha como Pedro se identifica. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aquele que negou ele, aquele que diante de empregados, talvez vândalos que estivessem ali em volta, ele fala, não sou eu não. Depois diante do Sinédrio, diante dos poderosos, ele fala, importa-me mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E ele escreve essa preciosidade, se identificando de quem ele era. Será que você pode hoje escrever? Marcos, servo do Deus Altíssimo. Pastor em Somerville. Pastor em Barra do Piraí. Mas servo de Jesus Cristo. Será que você está dentro desse contexto de servo? É você que manda ou ele que manda? É você que faz o projeto ou ele que faz o projeto? Será que você está disposto a dizer, olha, Senhor, eu estou disposto a dar a minha vida por ti? Será que nós podemos falar como Esther falou? Onde quer que tu fores, eu irei? Será que você pode falar isso para Deus? Naquela sexta-feira, quando Jesus estava debaixo de julgamento, eu creio que Jesus sabia que Pedro não morreria por ele. Mas num futuro bem próximo, ele sabia que Pedro ia dar 100% para ele. Talvez hoje, querido, você olha para você não está conseguindo dar tudo para Jesus. Eu só quero te dizer uma coisa. Se você confiar de que Ele é o grande eu sou, querido, se prepare. Porque 100% vai ser tudo de Jesus. O grande eu sou. Quem sabe não seja uma oportunidade de você dizer para o Senhor Jesus agora, Senhor, eu lanço fora os meus temores, porque eu sei que tu tem cuidado de mim. Eu sei realmente que o Salmo 23 é verdadeiro, que a tua vara e o teu cajado vão estar me protegendo. É tão bom cantar isso, querida, é tão bom cantar determinadas músicas. Mas será que a gente está preparado mesmo para passar no fogo, passar na água? Será que nós estamos preparados para realmente, para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós? Se quando Paulo, quando Pedro, quando João escreveu que um dia Jesus viria, e isso já tem um bom tempo que eles escreveram isso, e eles criam que isso ia acontecer no outro dia, será que nós já estamos preparados? Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, diz que os dias seriam maus, diz que o homem da iniquidade seria manifestado, diz que haveria guerra, rumores de guerra, peste, diz que se levantariam pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação. Só está faltando uma coisa só, querido. Os filhos de Deus saber quem é o eu sou. E diz que quando a igreja entender quem é o eu sou, muita coisa vai começar a acontecer. E diz que o evangelho, esse evangelho do reino, será pregado a todas as nações. Deus conta com você, querido. Jesus quer te levantar como levantou Pedro. Jesus está perguntando, ama-me? Você me ama? É fácil a gente cantar, eu te amo. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu é minha rocha e a minha cidadela, e o meu libertador. É mesmo? Meu rochedo. E eu esqueci o resto. Quantos conhecem essa canção? Vocês duvido que você não conhece. Você conhece? Conhece? É o Zaf, né? Não sabia que você era tão velho assim. Não, para saber as músicas da tataravó dele, você está calibrado nos anos.
Gente, quem você é? Olha para a pessoa do seu lado e pergunta com ela, quem é você? Quem é você? Realmente você é o que as pessoas dizem que você é? Ou você é realmente o que você sabe que você é? É muito fácil eu colocar um crachá, é muito fácil eu colocar um título, é muito fácil. O aluno de antes falou assim, ficar aqui, me abraçar e falar aqui, ó, uso uma expressão que eu uso, meu melhor amigo. Depois de Jesus, lógico. Mas será que eu sou o que ele diz que eu sou? Será que eu sou esse pastor que vocês falam que eu sou? É muito fácil nós recebermos títulos. Mas o nosso desafio é viver quem nós somos. Você é filho do Deus amado, querido. Deus Altíssimo, Jesus morreu pela tua vida. E disse que quando ele foi tomado dos céus, ele deu poder a você. É hora de você andar no poder do Senhor, querido. Não ande nas suas limitações. Não ande nos seus traumas. Não ande na herança dos teus pais. Ande naquilo que Deus te chamou para ser, querido. Vamos ficar de pé? Quantos nessa manhã pode dizer assim, pastor, olha, eu preciso de uma mudançazinha. Eu preciso. Eu estou querendo mudar. Mesmo? Vamos orar por isso, querido? Olha, querido, só uma entrega total sua, sem reserva. Jesus não quer 10, 15, 20%. Jesus não quer frases prontas suas. Jesus não quer saber se um dia um anjo de cabelo esvoaçante se manifestou para você. Até mesmo aquelas palavras proféticas que você recebeu, que um dia alguém te enganou e falou, olha, Deus está falando isso para você. Nada disso tem valor. O que tem valor é quando você entrega 100% para o Senhor Jesus. Você é um pastor, uma pastora, um líder. Você é alguém com um chamado de Deus. E é isso que faz diferença. Quando nós correspondemos a Deus, querido. Deus tem dado estrutura para a gente poder te ajudar, querido. Agora, o quanto você está decidindo no teu coração? Ouvir, receber, abrir mão. Será que a tua vida financeira é mais importante do que a tua vida espiritual? O teu chamado? Como a pastora pregou na última mensagem dele. Será que você veio para essa nação para fazer dinheiro? Ou para ser transformado pelo poder de Deus? Trabalho ou dinheiro pode se tornar um ídolo, querido. E aqui que se você trabalha, você ganha dinheiro. Deus nesse tempo está chamando eu e Gisele, nós temos algo, lógico, a gente tem desafios. Mas para a gente ter mais tempo para servir o nosso Deus. Implica em menos dinheiro? Implica, mas o Senhor é Deus. Eu estou dando testemunho do que nós estamos fazendo mesmo. A gente já falou isso para vocês, para alguns de vocês. E eu creio que o grande eu sou vai estar cuidando de cada coisa, querido. Curva a sua cabeça. Senhor, nessa manhã, Deus. Ô Pai Santo, dia 18 de janeiro. Essa é a primeira palavra que eu ministro ao coração dos teus filhos esse ano, Senhor. E eu quero te pedir que eles possam considerar isso como um alvo. Ousar a confiar no grande eu sou. Ter a determinação e a decisão de ser o que a tua palavra diz que eles são. Sem subterfúgio, sem desculpas, Deus. Mas se quebrantar diante de ti. Ser como Pedro realmente que ali diante da opressão, diante da dificuldade, negou a ti. Mas ao entender quem tu eras, ao saber verdadeiramente e receber na vida dele, a ousadia tomou conta daquele coração. Senhor, que essa ousadia seja derramada sobre os teus filhos. Que nós não venhamos temer o dia amanhã, Senhor. Mas que nós possamos temer as nossas escolhas que podem nos afastar de ti. Quantas vezes estamos empenhados tanto, Senhor, em atingir os nossos alvos, que esquecemos de quem nós somos, Deus.
da tua graça para continuarmos, Deus. Da tua graça para podermos avançar, Deus. Da tua graça sobre essa tua igreja, sobre cada vida que aqui está, Pai. Que eles possam ter a ousadia de confiar naqueles que tu comissionou nesse lugar para ajudá-los a avançar, Deus. Lançando fora todo medo, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Eu abençoo a tua igreja nessa manhã, Deus. Abençoa os teus filhos, Pai. Que seja uma semana de mudança, Pai. De ousadia, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, querido. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o nosso louvor. Deus os abençoe, em nome de Jesus.